Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Breve, sou mestrando em História, faço parte do Meridiano UFSC e também sou professor de Filosofia no Ensino Fundamental. Nessa aula de hoje, a gente vai analisar o texto da professora Aline, Política e Magia em Castelo no século XIII, um fenômeno transcultural. Depois disso eu vou mostrar um pouco da minha pesquisa do mestrado, que está diretamente ligado com a temática desse texto. E por último a gente vai ver essas questões temporais que abordam o texto no final dele, fazendo assim com que a nossa aula seja dividida em 3 partes: a análise do texto, um pouco da minha pesquisa e os conceitos temporais de vórtice temporal no final da aula. Dando início, eu trouxe aqui para vocês esses 2 mapas que eles mostram um pouco de como que a gente pode se ambientar dentro desse cenário. O primeiro, da esquerda, ele fala a respeito de quão vasto se estendeu essa influência muçulmana e árabe dentro do Mediterrâneo, que ocupou a África, o Oriente Médio, a Ásia, a Península Ibérica, e que, através dessas culturas, ocorreu grandes trocas comerciais que interligaram esses continentes, interligaram estes povos, e que formaram grandes rotas, não só comerciais, como rotas do saber também. O segundo mapa, ali da direita, ele já mostra a Península Ibérica no seu processo de reconquista dos seus territórios. No caso, a gente aborda ali o Reino de Castela, né, nessa retomada administrativa desses territórios, porque não significa que eles venceram essas batalhas, que eles pegaram todos aqueles que ali viviam e empurraram para o lado de lá da fronteira. Os povos árabes viveram na Península Ibérica durante 500 anos, então as coisas não funcionam desse jeito. O que muda mesmo é a administração. Então, o momento que a gente está analisando é exatamente esse, de reis cristãos que passam a administrar essa pluralidade que existia na Península Ibérica e de como que eles iriam articular a convivência dessas culturas que ali viviam. Culturas que são compostas por judeus, cristãos, muçulmanos e influências de povos e culturas que viam muito além da Península Ibérica, não só no tempo como no espaço. Na introdução do texto, a gente começa com um episódio que já demarca um pouco de como é interessante essa questão da convivência desses povos. É ali relatado um evento dos 8 anos do falecimento de Fernando III, onde se reuniram reis árabes. Foi enviado uma comitiva do Egito com presentes, enfim. O Fernando III, ele foi esse rei cristão que meio que concluiu essas batalhas ali no sul da Península Ibérica para a retomada da coroa de Castilha sobre esses territórios muçulmanos, até então muçulmanos. E ele deixou para o seu filho, o Afonso X, essa difícil tarefa de administrar esses povos. Então, o que eu digo é que assim, dominar e conquistar, enquanto se existe a guerra, parece que é mais fácil do que manter unido aqueles que ficaram, né? De integrar essas culturas. E é dentro disso que trabalha o Afonso X, que é esse rei que a gente analisa nesse texto e que também é o rei que eu analiso dentro da minha pesquisa. Esse episódio ele demarca uma questão interessante, que é justamente esse momento que o Afonso X pede para a devolução da mesquita para os físicos de Allende. Então imagine essa troca de cenário. Tinha uma mesquita que era muçulmana, então os cristãos chegam, ela é desapropriada, passa a ser propriedade da igreja, e aí chega o rei e ele devolve essa mesquita, só que agora com um novo propósito, um propósito de estudos, né? Um propósito científico. Porque para o Afonso X, esses físicos que chegaram até o seu reino, eles eram muito importantes para grande parte dos seus interesses. Eles trabalharam nessas traduções de vários textos do árabe
para o castelhano. E essas traduções são importantes porque dentro delas existem vários conhecimentos que eram muito importantes para Afonso X. A gente sabe também que grande parte dos saberes eram muito mais desenvolvidos dentro do mundo árabe do que no mundo cristão. Então era importante essa obtenção de conhecimento das culturas árabes. E dentre esses conhecimentos, que iam muito além do que medicina e matemática, filosofia, estavam esses conhecimentos astromágicos. Um desses livros traduzidos foi um desses livros concluídos foi, por exemplo, essas tábuas afonsinas, que eram cálculos que diziam com precisão a movimentação dos astros. Isso é, tem as estrelas, elas têm um movimento fixo durante o ano, só que existem astros que estão no céu que possuem cada um seu movimento específico, que são os planetas e a Lua. E era importante para o Afonso saber onde é que estavam essas estrelas e onde é que estavam esses planetas. E essas tábuas afonsinas elas foram utilizadas durante muitos séculos da sua posterioridade, porque a precisão delas eram muito boas, assim. E dentre esses livros tem o Gayat al-Hakim, que é a obra que a gente analisa dentro desse texto. E esse livro ele foi elaborado no século XI, em Córdoba, por um matemático muçulmano, e somente no século XIII ele vai ser traduzido para o castelhano com o nome de Picatrix, As Ordens de Afonso X. Ele é um livro que contempla essas visões de mundo desenvolvidas durante séculos e que envolvem diferentes culturas e de diferentes pontos, mas a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Outra parte que eu acho interessante a gente analisar, que vai além do conteúdo do texto, é a forma como ele é escrito. E isso é interessante porque nem todos os textos são assim. E mesmo como um aluno do mestrado e da graduação, eu tive muita dificuldade em conseguir identificar esses pontos e também trazer esses pontos para a minha escrita. Então vocês vão ter as escritas de vocês, de artigos, de trabalhos de conclusão de curso e por aí vai, e entender esses pontos é interessante. Então eu selecionei aqui que logo na introdução é abordado a problemática, o objetivo e as teses. Então vamos lá para a gente ver como ficou definido isso. A problemática do texto é: qual é o significado da obra Picatrix para o projeto de poder de Afonso X? Com o objetivo de entender o fenômeno do saber através dos entrelaçamentos culturais. E as teses para responder essa problemática são o Picatrix e o Scriptório como fundamento na construção de argumentos para as práticas e comportamento político de Afonso X. E a segunda tese é a fonte, que ela articula um fenômeno transcultural de diferentes temporalidades, o que a Aline determina ali como vórtice histórico, que é uma experiência de tempo, espaço e sociedade. Então isso é, a gente está analisando essa obra, o Picatrix, que ele é uma obra astromágica, e essa obra astromágica, que possui uma racionalidade específica, ela se faz importante dentro do contexto de produção dela, que é o scriptorium. O scriptorium é essa parte da instituição do Afonso X que é responsável pela divulgação, pela escrita, pela conclusão de todas as obras, não só as consideradas científicas, que são essas que falam sobre as estrelas e essas obras alquímicas e mágicas, também como obras legislativas, obras históricas, até obras cancioneiras, que também a gente vai ver um pouco mais à frente. E, de certa forma, está tudo integrado. Então, como que essa obra, que foi uma obra que ela foi traduzida logo no início do reinado do Afonso X, o Picatrix, influencia em todo o seu projeto político? E dentro dessa problemática, o objetivo que busca entender esse fenômeno através dos entrelaçamentos culturais. Isso é, se você for pensar a Península Ibérica no século XIII, por si só, ela já é um ponto de conversão de várias culturas. Mas essa obra em específica, por ela compor vários caminhos, várias rotas de vários lugares diferentes, ela também é um entrelaçamento cultural. Então, como é que a gente pode visualizar essa questão de entrelaçamentos culturais dentro dessa obra?
E as teses que visam explicar essa problemática buscam em confluir o scriptorium com as suas práticas políticas de Afonso X, isso é, qual é o objetivo dessas obras, e também de visualizar de uma forma teórica esse fenômeno transcultural dentro dessa fonte, que é o Picatrix. E o texto ele é dividido em 3 partes. A primeira, que diz esse Picatrix como um fenômeno transcultural. A segunda, que compara o Picatrix com uma obra legislativa, que é o Setenário. E a terceira, que vai abordar o vórtice histórico, que a gente vai abordar somente no final do vídeo. Antes da gente começar essa primeira etapa, eu queria também já trazer essas questões do neoplatonismo. E o que é essa filosofia neoplatônica? Ela vem lá da Grécia Antiga, com essas ideias de Platão, em que existia o mundo das ideias perfeito e o mundo material imperfeito. E essa filosofia platônica, que foi se desdobrando ao decorrer da história, e para cada lugar que ela passava, ela ia se adaptando às suas culturas e às necessidades, ela meio que foi encontrando um caminho de poder descrever o funcionamento do universo. Então existiria o Uno, que é perfeito, o universo, a totalidade das coisas, e esse Uno criou tudo o que existe de forma espontânea. Essa criação ela é dada através de uma emanação, como se o Uno emanasse a sua essência divina sobre as coisas e elas forem se materializando ao decorrer da história. O que essa teoria chamada essa teoria chamada emanacionista, ela passou a ser utilizada para ligar essa ideia do universo, do Uno perfeito, com o Deus abraâmico, que seria esse Deus único indivisível, que também seria dotado dessa capacidade de perfeição e que também teria esse interesse de entender como que esse Deus criou as coisas. Essa criação desse caminho da emanação, ele foi meio que estipulado e associado às esferas celestes. Então teria a Terra, as estrelas, o Sol, a Lua e, por seguinte, os planetas. Eles acreditavam que, se você for pegar o céu e olhar, já que as estrelas são fixas, o que seriam esses pontos que têm um movimento próprio? E esses planetas, eles passaram-se a ser correlacionados com virtudes divinas, virtudes do que seria esse todo do intelecto. E acreditava-se que a emanação divina, ela passava por cada uma dessas esferas, por cada um desses planetas, até chegar no mundo material, no mundo físico em que nós habitamos, no mundo onde existe forma, corpo e alma. Essas relações dos planetas com a emanação e com essa filosofia neoplatônica, ela passou por um contexto de entrelaçamentos culturais que ligam o Oriente e o Ocidente medieval e manifesta essa racionalidade fundamentada nesse emanacionismo neoplatônico. E essa influência dessa racionalidade, ela está diretamente presente nos textos astromágicos e nesse saber árabe medieval que é absorvido por Afonso X e pela Europa através da Península Ibérica. E esse saber ele é dado através de um caminho que a gente chama de Translatio Studiorum. O que é esse Translatio Studiorum? São rotas de comércio que interligam a China, a Península Ibérica e a África desde a Antiguidade. E através dessas rotas também se forma uma rota do conhecimento, porque esses textos que saíram lá da Grécia Antiga, da Escola de Atenas, foram passados para frente. Quando a Escola de Atenas se fecha, são levados até Alexandria, onde foi formada a Escola de Alexandria no Egito, e do Egito, que se preservou esses conhecimentos helenísticos, são passados para frente, então a gente vai ver isso depois. E esse caminho de como essas coisas são passadas são através dessas rotas. Então esse Translatio Studiorum são essas rotas do saber que levaram o neoplatonismo, que passou por todo o Mediterrâneo até chegar na Península Ibérica. E aí a gente já entra nessa primeira etapa do texto que fala sobre qual é o fenômeno transcultural que manifesta a obra do Picatrix.
ele começa exatamente com a cidade de Arran. Essa cidade ela é muito interessante. Ela se localiza no norte da ela se localiza no norte da Mesopotâmia e abrigou os filósofos platônicos vindos da escola de Atenas em Alexandria. Então, dessa escola de Alexandria, sábios que preservaram esse conhecimento helenístico que estavam lá no Egito passaram para a cidade de Arran e ali se fundamentou um reduto destes conhecimentos planetários, dessas ligações emanacionistas, desses cultos nessa cidade, e essa cidade ela preservou esses conhecimentos em meio à cultura muçulmana, que era monoteísta, mas que pela distância geográfica dessa cidade e também pela interpretação do Alcorão como se eles fossem sábios distantes, eles conseguiram preservar esses conhecimentos. Dessa cidade de Arran saíram as epístolas dos irmãos Pureza e elas foram trazidas para a Andaluzia no século XII. Essas epístolas, elas continham esses conhecimentos de relações planetárias e da filosofia neoplatônica, e em Córdoba, no século XII, foi elaborado o Gayat al-Hakim, baseado nessas epístolas, pelo matemático árabe, e que ele, enfim, baseado nesses textos e com certeza em outros textos, unificou isso e criou esse Gayat al-Hakim, que significa a busca do sábio, o objetivo dos sábios, isso. E por seguinte, ele foi introduzido com o nome de Picatrix somente no século XIII, às ordens do Afonso. Então percebam que essa obra, ela foi passando ela tem uma ligação que vai desde o mundo helenístico, mas ela percorre diversos territórios, diversas culturas, diversos povos até chegarem na Península Ibérica. O Picatrix, já no século XIII, ele foi dividido em 4 livros. Os 2 primeiros, eles pontuam a filosofia e funcionamento das relações entre micro e macrocosmos através da emanação. E os 2 últimos são a respeito da prática de catalisar essa emanação a partir dos corpos celestes e direcioná-los para algum objetivo. Essa prática, chamada de prática talismânica, consistia em que, em determinado momento específico do céu astrológico das estrelas, e em determinada posição que os planetas se encaixavam com esse céu fixo das estrelas, acreditava-se que era possível, através de rituais e de sacrifício, captar essa essência da emanação divina, porque tal qual o Uno se manifesta e cria as coisas até chegarem no mundo material, a crença deles é que nós que estamos no mundo material também podemos atingir através de rituais, através dessas esferas celestes, através dessas virtudes planetárias, o intelecto do Uno. Então é um caminho que tem ida e volta. E esses rituais emanacionistas consistiam em obter essa essência divina de diferentes formas. E ali é o que trata esses 2 últimos livros do Picatrix, em como direcionar para algum objetivo. Muitas vezes era direcionado para algum talismã que possuía alguma imagem, e por isso que esses conhecimentos eram chamados por Afonso como ciência das imagens, só que quando esse uso era utilizado de forma maléfica, ou então fora dos interesses daquilo que o Afonso acreditava ser certo, eram-se também chamados de necromancia, que é uma arte que tem essa visão pejorativa, negativa, de você invocar espíritos maléficos. Então, existem esses 2 lados da moeda, de magia, de saber e fé, que estão todos conectados, mas depende muito da moral e da forma como você utiliza esses conhecimentos, e da forma como eles se apresentam também. Essas correspondências planetárias com os corpos terrestres, eles são apresentados nesse texto, e através disso a gente consegue identificar indícios de diversas outras fontes. Uma delas é o Corpus Hermeticum, que também é um texto astromágico,
que está relacionado com figuras míticas e lendárias que revelaram esse tipo de conhecimento. Desde Hermes, lá na Grécia, que seria aquela divindade que teria a capacidade de passar pelo mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Thoth, no Egito, que também tem essa questão do mundo dos mortos na sua mitologia. E Hermes Trismegistus, que seria um sábio que revelou esses conhecimentos. Então, são meio que várias faces de uma mesma pessoa que passa esses conhecimentos para frente, né? É meio que um referencial de sabedoria. Outra questão também são através dos filósofos platônicos, e ali são colocado o estoicismo de Plotino. Então, esses princípios de Plotino da emanação estão presentes dentro dessa racionalidade que está o Picatrix e os seus princípios filosóficos. E esses indícios de diversas fontes, eles se apresentam muito por esse caminho que o Picatrix fez até chegar nas mãos do Afonso. Essas correlações planetárias, elas partem de escritos que vêm lá da Mesopotâmia, que chegaram no mundo helenístico e que, com o fim da escola de Atenas, passaram para o Egito, na escola de Alexandria, e que, com a movimentação desses conhecimentos até Arran, passou pela Índia, pela Síria, pelo Irã, e que, através das mãos dos árabes, chegou na Península Ibérica e passou a ter essa outra roupagem, esse texto, já com também algumas questões cristãs envolvidas. Então ele é um livro que interliga, de novo, várias culturas em diferentes momentos da história e de diferentes lugares. A segunda parte do texto fala sobre o Picatrix e o Setenário, uma análise comparativa. Isso é, comparar o Gayat al-Hakim, que é o primeiro tratado de astromagia traduzido durante o período do Afonso X, então é bem no início do seu reinado, em 1256, com o Setenário, que ele é uma obra que, a princípio, parece ser uma obra legislativa, mas ela possui várias outras questões que tornam sua obra mais complexa do que simplesmente uma obra legislativa. E que o texto apresenta argumentos dizendo que essa obra ela já está mais relacionada com o fim da vida do Afonso X, então é uma obra legislativa que já está mais no final do seu reinado. Então, como é que o Picatrix, essa obra que possui essa racionalidade, que está lá no início das traduções da vida do Afonso X e de seu scriptorium, vai permanecer e influenciar as diversas outras obras que são produzidas durante toda a sua jornada ali como rei de Castela. O Setenário, ele é então um conjunto de leis, ao mesmo tempo que ele também é uma espécula, um espelho de príncipes medievais, e apresenta também esse caráter de cunho enciclopédico, isso é, nele apresentam somas de diversos saberes e os usos desses saberes. Ele é uma versão melhorada das 7 partidas, porque as 7 partidas eram um documento legislativo anterior ao Setenário, e ele é mais direto, né, realmente nessas questões de leis. E ali na página 616 eu separei um trecho que diz que o Setenário é uma obra política na qual a explicação dos elementos religiosos e filosóficos estariam a serviço das intenções políticas afonsinas. Isso é, ele é uma obra que está tentando legitimar essa questão do Afonso e de todos os seus interesses que percorreram durante toda a sua vida. Essa obra, ela reúne a visão e a explicação de mundo do próprio Afonso X. Então, ela integra, de certa forma, não só o Picatrix, mas como todos os conhecimentos que foram obtidos durante essas traduções feitas no Scriptorium e compilações de diversas obras, que são apresentados por esses indícios de racionalidade neoplatônica, que a gente já falou antes. E ali, nesses quadros comparativos que apresentam no texto, a gente vê o Afonso como escolhido por Deus, que possui os 7 dons do Espírito Santo, e que esses 7 dons do Espírito Santo que estão ali mostrados no Setenário correspondem às 7 virtudes planetárias que estariam
no Picatrix. Então ali a gente tem Mercúrio como saber, o Sol como entendimento, Júpiter como o conselho, Marte, fortaleza, Saturno, o senso, Vênus, piedade e a Lua como temor a Deus. Essa relação planetária, ela também está presente em uma das obras que foi traduzida no início do reinado do Afonso também, que se chama Livro Razieles. Esse livro Razieles, ele é um livro de tradição cabala judaica e que é atribuída a revelação desses conhecimentos ao rei bíblico Salomão. Esse livro Razieles, ele mostra como funcionaria essa emanação divina através das esferas celestes e dos planetas, e ele correlaciona com os conhecimentos da cabala judaica, que diziam que existiam 10 esferas ali, e que cada uma dessas esferas se comunicavam entre si, existiam caminhos entre si, e para cada uma dessas esferas existiam anjos que conectavam esses caminhos. Então era como se a emanação divina fosse feita através de anjos. Essa relação com o livro Razieles, ele também meio que traz um pouco essa questão dos anjos para poder legitimar esses conhecimentos, relacionando eles a um ideal de sabedoria, como o ideal do rei Salomão, que em diversas outras obras o Afonso ele é equiparado a esse rei Salomão, esse rei sábio por excelência, mas também para trazer esse caráter sacro para esse tipo de conhecimento. Porque, como eu disse, existe o outro lado da moeda, que acreditava que esse conhecimento era relacionado à necromancia e para a invocação de espíritos maléficos. Na página 618, eu separei um outro trecho que diz assim, o interesse por práticas mágicas e a estreita relação intelectuais com judeus e muçulmanos parecem ter levado o rei de Castela e Leão à constante necessidade de legitimar suas atitudes perante a nobreza e a igreja. Isso é necessário analisar o scriptório afoncino de uma forma integrada. E o scriptório como um todo, ele é uma ferramenta política para legitimar o poder do Afonso, que durante o seu reinado enfrentou diversos problemas, tanto com a nobreza, da qual ele constantemente não tinha o apoio, tanto quanto a igreja, da qual ele disputava um espaço cultural. O setenário estaria diretamente relacionada a essa necessidade de provar a fé perante as tensões vividas nos últimos anos do seu reinado, que é onde as coisas ficaram mais complicadas para o Afonso. Por isso que teria essa questão de existiu as 7 partidas e depois das 7 partidas foi feito o centenário, porque neles são apresentados mais conexões com essas questões científicas e religiosas do Afonso. Por isso essa necessidade de legitimar a sua fé também. Dentre esses motivos, a gente tem ali como os nobres, que se recusaram durante todo o seu reinado às mudanças jurídicas, o Sancho, Dom Sancho, que era o seu filho primogênito, que ele organizou um levante contra o seu próprio pai no final de seu reinado, e eles passaram a enfrentar batalhas dentro do próprio reino de Castela. A igreja, que disputava o espaço da promoção de ensino e cultura, porque o Afonso ele dominou todas as áreas, até mesmo sobre essas questões da fé, então ele tinha esse embate cultural com a própria igreja, sendo que grande parte dessa igreja era formada pela própria nobreza. Ele tinha essa questão da utilização do castelhano em detrimento do latim, então o latim ele já era abandonado nesse território da Península Ibérica antes mesmo do Afonso chegar ao poder. Então o que ele fez, na verdade, foi incentivar com que o castelhano se adaptasse às necessidades da época para ele conseguir interligar esses diferentes reinos dos quais ele administrava. E também uma coisa que acabou pegando mal para ele foi a reivindicação da astrologia como uma ciência do futuro. Isso por quê? Porque o Afonso X ele queria relacionar sua imagem como a imagem de um rei sábio. Para ele, todo conhecimento poderia ser revelado, e o conhecimento revelado é algo que está diretamente ligado ao poder. Só que com todos esses embates que ele enfrentou contra a igreja, contra a nobreza, esses embates culturais acabaram taxando ele como rei estreleiro, como algo pejorativo dentro disso, como se esses conhecimentos astrológicos o interligassem com esse ideal de necromancia, de coisas pejorativas.
E ali, no final, a gente interliga com essa questão de 1282, aonde o Afonso ele se reuniu com o emir de Marrocos, que durante todo o seu reinado era um inimigo. É uma história até interessante. Ele está sem dinheiro e ele precisa juntar forças para lutar contra as tropas do seu filho. Então ele empenhora a sua própria coroa num ato de pagamento, e esse emir de Marrocos se junta com ele e os dois partem para cima de todos esses pontos que estavam acontecendo rebeliões no seu reino. Então ele meio que retoma o seu reino nos seus últimos anos de vida. E dentro desses últimos anos de vida, além de todo o caos, ele consegue concluir diversas obras do seu escritório. Dentro delas, o Setenário, que a gente já falou, mas também obras históricas, um livro de xadrez e tábuas, que são um livro que também relaciona esses jogos de uma versão microcosmos para o macrocosmos da realidade do seu reino, e as Cantigas de Santa Maria, que acabei de ver que está errado no slide, mas essas Cantigas de Santa Maria a gente vai aprofundar elas porque é exatamente sobre elas que está a minha pesquisa. Então vamos lá, falando de Cantigas de Santa Maria. Aqui a gente tem uma iluminura que está presente em um códice iluminado das Cantigas de Santa Maria, que mostram o Afonso X ali como uma figura central e está apontando para os seus súditos, que existem ali músicos, que provavelmente são músicos judeus. Tem uns ali que eles têm a cabeça raspada aqui em cima, então a gente identifica eles como clérigos, que estão fazendo as anotações. E aí mostra essa figura central do Afonso ordenando as suas produções. Esse tipo de iluminura está presente em várias das suas obras, nas obras legislativas, enfim, nas obras científicas, dele apontando e dizendo o que deve ser feito, porque não é porque ele não escreve que essas obras não pertencem a ele, né? Então ele está presente durante todo o desenvolvimento delas, e ali ele está mostrando essa figura central dele como desenvolvedor dessas cantigas de Santa Maria. Ao total foram 427 poemas com notação musical e alguns deles com iluminuras descritivas dessas cantigas que contam essas lendas de tradição oral dos milagres de Santa Maria, que são produzidos em galego-português, que era a língua dos trovadores na época. E como Afonso, durante diversos momentos da sua vida dentro de Castelo, estava indo de cortes em corte, resolvendo suas pendências, a sua corte que andava junto com ele ia tocando essas cantigas de Santa Maria. Então, o caráter difusor dessa obra é o que atinge o maior potencial propagandístico. Isso é, poucas pessoas na Idade Média sabiam ler, muito menos pessoas teriam acesso a essas iluminuras, a esses códices, porque eles envolvem uma tecnologia que custa muito dinheiro, enfim, envolve preservação, então o acesso era bem restrito, e a forma como você leva o conhecimento e como você leva essas questões era através das músicas, que eram levadas por todo o reino. Então, essas cantigas, elas têm esse personagem principal, que é o Afonso, mas assim, muito mais a Santa Maria, né? São cantigas de Santa Maria, que Santa Maria legitima essas histórias, esses milagres, né, através dos seus milagres, do qual o Afonso testemunha, ou então que através desses milagres é passada uma conduta de moral e ética. E entre esses 427 poemas existia uma cantiga, que é a fonte da minha pesquisa, que é a cantiga 125, Mui é maior o bem fazer. Essa cantiga a gente consegue ver nesses dois folhos aqui, onde a gente tem essas iluminuras descritivas, que são basicamente como uma história em quadrinhos, se a gente for pensar. Então, se a gente for acompanhar aqui, eu vou meio que quadro a quadro para dizer para vocês o que é essa cantiga, para a gente poder descrever ela. Então, conta a história de uma jovem donzela, e essa jovem donzela, ela é muito devota de Santa Maria, e um clérigo, um clérigo se apaixona por ela, só que ela nega o amor desse clérigo. Então ele invoca uma ordem de demônios através de um pentagrama, e aí essa história começa a ficar interessante, e para conquistar o amor da sua amada. O que acontece é que esses demônios falham na missão porque Santa Maria protege ela. Então ele reúne os demônios novamente e ordena para que ela esqueça de fazer a oração para Santa Maria. Esquecendo a oração de Santa Maria,
Santa Maria não aparece para protegê-la e então os demônios começam a fazer efeito sobre ela. Isso leva com que ela e o clérigo finalmente se casem, só que, como ele está fazendo coisas maléficas com os demônios, a história sai pela culatra, né? A donzela ela começa a ficar doente e louca, e numa tentativa de salvar ela, o clérigo reza para Santa Maria. E através dessa reza, Santa Maria aparece para ele, faz com que ele retome sua consciência, ele peça perdão. Depois Santa Maria aparece para a donzela, ela pede o auxílio, dizendo que ela não sabia o que ela estava fazendo, porque ela estava sendo influenciada. E aí Santa Maria resolve o problema. O milagre dela é libertar o clérigo da sua obstinação do mal, né, dessa vontade de praticar o mal, e a jovem donzela que não tinha culpa de nada, né, mas ela sempre foi devota de Santa Maria. E Santa Maria coloca os dois em uma instituição que no final são instituições clericais que meio que obedecem o celibato, porque essa questão ela não era muito bem definida naquela época, tal qual a gente tem essa ideia hoje. O que é o elemento importante de todas essas luminuras? De fato, o pentagrama. Primeiro, o que um clérigo estava fazendo invocando demônios? A gente tem uma ideia muito cristã de hoje em dia, né, de que a igreja não está envolvida com magia deste tipo, né? E o que acontece é que dentro desse cenário da Península Ibérica, essas divisões entre o judeu, o cristão e o muçulmano, e essas diferentes crenças e culturas de povos que se misturavam não eram tão bem definidas quanto a gente imagina que seja. Como eu comentei, grande parte desses conhecimentos tem esse significado atribuído ao rei de Salomão, né? E aqui, ao redor do pentagrama, eu encontrei na minha pesquisa que esses símbolos, eles aparecem como um alfabeto de anjos, e ele está dentro da clavícula de Salomão, que também é um livro atribuído a Salomão. O que dá a entender é que o pentagrama ele não é um símbolo para se invocar demônios. Na verdade, o pentagrama ele é um símbolo de proteção. E que, como a gente consegue perceber através da iluminura, o clérigo se isola dos demônios dentro do pentagrama. Então, acima de tudo, ele é uma iluminura que representa proteção. E dentro dessas imagens, né, é muito interessante, porque nem todas as cantigas possuem luminuras, nem todas as cantigas possuem luminuras. Com essa quantidade de 2 folhas, com 12 iluminuras no total, e a riqueza de detalhes ela chama muito atenção, né? Foi aí que eu entrei na pesquisa, de entender quem era esse clérigo e por que ele praticava astromagia e por que foi dado tanta importância para ele. Aqui eu separei um trecho que eu não vou ler para vocês, mas ele diz a respeito desse caráter legislativo sobre necromancia. Então, basicamente, o que diz aqui em uma dessas leis é que necromancia é um saber maléfico e aqueles que não são estudados e que não têm autoridade para fazer isso e utilizam isso para coisas ruins devem ser sentenciados. Enquanto que a astrologia, sim, é uma ciência, faz parte de uma das 7 artes sagradas de saber e que elas devem ser estudadas nas universidades, enfim, tem toda uma restrição. E uma das leis que estão dentro das 7 partidas diz exatamente que você não pode usar esses conhecimentos astromágicos, esses conhecimentos com intuito de necromancia, para captar o amor de donzelas. Então, pelo jeito, parece ser algo bem constante, pessoas por aí utilizando esses conhecimentos para conquistar o amor de sua amada. Essa aqui ela é uma outra iluminura que ela mostra 7 artes liberais, né? 7 artes sagradas, só que anterior ao Afonso X, no século XII. E mostra, como a gente consegue ver, ali tem astronomia, geometria, aritmétrica, música, dialética. Então todas elas estão nesse arco externo. Dentro a gente tem 2 filósofos no meio, que é Platão e Aristóteles, né, que são esses filósofos que dão início a essa tradição platônica, né, porque, enfim, a atribuição do que era de Platão e o que era Aristóteles meio que se perdeu nesse caminho, mas estão ali, esses dois como essa figura central desse conhecimento. E embaixo estão sábios ali escrevendo, e ao ombro desses sábios estão esses pássaros. Esses pássaros ali, eles representam esses espíritos que estão trazendo conhecimento para eles.
basicamente ali a gente tem uma representação de necromancia, de pessoas falando com espíritos do passado, espíritos do além, que o que seja. E isso ele é meio que uma constante nesse imaginário medieval e na forma como se entendia os saberes. A gente percebe que, por mais que tenha esse arco central, onde estejam as sete artes liberais e o seu destaque, aqueles que estão embaixo, conversando com os espíritos do passado, são tão importantes quanto. Eles estão todos juntos compondo esse ideal do saber. Aqui a gente já tem uma iluminura francesa, que é posterior ao Afonso X, mas também que tem o rei ali em cima. Em cada um desses quadrinhos representa algum tipo de saber, e um deles é de novo ali uma pessoa com um livro na sua frente e um dragão alado ali, que você pode interpretar como um demônio, seja o que for, que é ali, ó, nigromante, né? Que é a necromancia também. Esse aqui já é uma iluminura Esse aqui é uma iluminura do livro de Astromagia, que é um daqueles livros que aqueles árabes que aqueles sábios do Egito que estavam lá naquela mesquita muçulmana que foi devolvida para eles para trabalhar nas traduções, né? Então o livro de Astromagia foi um desses, e ali mostra já um mago de fato. Ele tem roupa de mago, ele tem um chapéu de mago, ele tá com um anel mágico, e do lado de fora ele não tá num círculo mágico, ele tá num retângulo mágico, né? E do lado de fora tem um personagem num elefante alado. Isso vem daquela perspectiva que eu falei para vocês, que existia também uma crença de que anjos faziam esses intermédios entre o micro e o macrocosmos. Então aqui já é uma visão positiva, entre aspas, desse funcionamento dessa ciência e desse saber, dele invocando ali, ó, obtendo um anel mágico, né? Aprisionando essa essência divina em um anel mágico. Bom, aqui a gente já tem esses desdobramentos. Então, de novo, um mago dentro de um círculo mágico e um demônio para fora do círculo. Aqui é Zoroastro também, muito depois também, mas de novo essas imagens, para ver como isso permanece no imaginário muito tempo depois. E eu falo um pouco disso também porque essas obras astromágicas que o Afonso X traduziu, elas não tinham esse caráter de iluminuras. Essas iluminuras foram grande parte da sua contribuição, de produção das suas obras. Aqui a gente tem também do livro de Astromagia, que mostra um mago recebendo um anel, e ali tem dois círculos, né? Tem esse círculo onde tem um animalzinho ali no chão, com o pescoço cortado, então é o sacrifício. E no lado esquerdo a gente tem o desenho de uma libra e uma pessoa sentada no pássaro, né? Então ali seria o sacrifício de um animal a Mercúrio, enquanto Mercúrio estivesse conjunturado com Libra no céu astrológico. Então esse é o momento propício. Quando o planeta Mercúrio estivesse na constelação de Libra, você ia lá, fazia um sacrifício, e esse sacrifício ia fazer com que você obtesse essa essência divina, que ia trazer através das camadas e aprisionar essa essência divina nesse anel mágico. E ali a gente tem um anjo trazendo esse anel mágico para o mago. Então veja que interessante essa questão de conexão. Esse tipo de iluminura, o livro de Astromagia, ele já é uma compilação de vários livros, né? Mas esses livros, originalmente, eles não tinham iluminuras. Essas iluminuras foram criadas a partir do Afonso X. Então, esse momento ali da Península Ibérica de criar essas imagens foram extremamente importantes, porque elas influenciaram no imaginário medieval que viria após isso. Então, ele, além de ser a Península Ibérica, a porta de entrada desses conhecimentos, é também onde esses conhecimentos literalmente foram iluminados, no sentido de serem transformados em imagens e terem esse aspecto visual que a gente vê em filme de terror até hoje, se fosse para dizer. Então faz parte do nosso imaginário com certeza. Voltando agora para a última parte do texto, sobre esses entrelaçamentos transculturais e sobre esse vórtice histórico. É levantado ali, de novo a gente volta para o episódio inicial do texto, sobre os físicos de Allende, em agosto de 1260,
e também do Afonso fundando os Estudos Generais de Latino e Arábico, que era uma universidade trilingüe dentro de Castela, então uma universidade onde era se ensinado os 7 saberes sagrados através de 3 línguas, o castelhano, o latim e o árabe. Esse espaço de confluência de saberes mostra essa vontade do Afonso de integrar esses saberes para poder revelar eles de alguma maneira. Ali na página 621 eu separei um trecho aqui que tenta complementar isso. O poder e o conhecimento se unem em um binômio que vincula realeza, civilização, sabedoria, e esta última ao arcano da magia e da astrologia como ciências régias. Tal mentalidade é transferida, por exemplo, para a narrativa histórica afoncina, que busca exemplos moralizantes de realeza sapiencial do passado, reconstruindo na general história uma memória histórica que lhe favoreça. Isso é, essas obras do Scriptorium, elas estão todas integradas e elas estão relacionadas a esse ideal de sabedoria que esse rei possuía e de como ele era capaz de utilizar esses conhecimentos ao favor do seu reino. Na página 621 eu selecionei um outro trecho, né? Que aí vai falar bastante a respeito sobre o que são esses entrelaçamentos culturais que a gente viu presente nesse Picatrix, que liga diferentes pontos do Mediterrâneo em diferentes épocas, que vai desde o mundo antigo até o período medieval, e o que seria esse vórtice histórico. Como é que essa experiência de sociedade, tempo e espaço confluem em uma única obra, e como que a gente pode como a gente pode destrinchar a partir dessa obra esses fios que vão conectando os diferentes lugares e como é que esses diferentes lugares se tornam presentes ali e eles influenciam e capacitam todo aquele contexto. Então, na página 621, ao aumentar a nossa perspectiva sobre as fontes em relação ao espaço e ao tempo, vislumbramos o fenômeno de longa duração dos entrelaçamentos transculturais, no qual o projeto político de Afonso apenas é mais um vórtice, ou seja, um ponto de confluência no qual vários fios são articulados na forma de tecido histórico. A metáfora de entrelaçamentos produz em nossas mentes uma imagem de múltiplos fios formando o tecido histórico. No entanto, permanece a questão de como desenvolver um caminho que possa examinar de forma abrangente este complexo emaranhado. Minha sugestão metodológica seria a identificação de vórtices, pontos de encruzilhadas, teias que articulam e manifestam situações visivelmente derivadas das amálgamas temporais, como o caso da Península Ibérica medieval, para poder, através da análise de seus fios, alcançar os fenômenos invisíveis em um primeiro olhar. Se a gente se deparar tanto com a obra do Picatrix e toda a sua abrangência de conhecimentos, e até mesmo a cantiga que eu analiso, daquele clérigo dentro de um pentagrama, num primeiro olhar a gente tem algumas relações. Só que conforme a gente vai aprofundando dentro dessas fontes e percebendo os diferentes pontos que elas conectam, a gente visualiza não só a importância que elas têm naquele contexto, mas como que elas carregam em si toda a historicidade que vem de camadas e camadas que são anteriores a elas. Essa questão de camadas, ela parte de um historiador chamado Reinhard Koselleck, que ele escreveu um livro chamado Estratos do Tempo, onde ele diz que existiriam estratos do tempo, onde os tempos se acumulam em camadas e eles se manifestam no presente. Então a gente vive num tempo histórico em que nós possuímos a influência de tudo aquilo que foi sedimentado no passado, no aqui e no agora, e a partir de tudo isso que a gente é formado, a gente visualiza um futuro. E o que a Aline está tentando trazer como categoria de análise é não só camadas que se estruturam como camadas históricas, né? E não só também esse espaço temporal onde nós temos essas influências do passado que se acumulam, mas assim uma nova forma de visualizar isso, que é ali que a gente aborda na página 622.
Os aspectos e variantes são tantos para entrecruzarmos nesta proposta de análise que as metáforas de estruturas ou camadas não dão mais conta de expressar o movimento e a fusão de elementos. Elementos que derivam da interdependência das experiências humanas sociais, temporais e espaciais, que por isso não estão fixos nem em um único tempo no espaço, mas se movimentam através da difusão de ideias, das relações transculturais, das políticas da memória e dos projetos e comemorações. Movimentam-se entre o espaço de experiências e o horizonte de expectativas, como alegorizou Reinhard Koselleck, constituindo o presente vivenciado na Castela do século XIII. Então ali o Koselleck ele diz isso, né? A gente tem um espaço de experiência onde acumulam-se todas as experiências do passado e a partir disso a gente projeta para um horizonte de expectativas. E o que eu acredito que a professora Aline está trazendo nesse texto é uma forma de a gente enxergar uma categoria histórica que vai além dessas camadas, mas que visualiza essas obras que são manifestações culturais, que são vórtices temporais que interligam diferentes pontos nesse tecido histórico e que se manifestam de alguma maneira e que presentificam nessas obras relações que estão além daquilo que a gente visualiza no primeiro momento. E isso sim seria uma forma diferente da gente enxergar essas obras históricas. Por um exemplo, a minha fonte ela é uma cantiga, ela é uma celebração, um ode a Santa Maria, ao mesmo tempo que ela carrega em sua narrativa uma camada moral de como as pessoas deveriam ou não se comportar, mas também carrega uma importância do que seriam esses saberes. Na iluminura dela, nós sabemos que ela possui esses indícios dessas racionalidades neoplatônicas que conectam as influências de uma perspectiva filosófica de se entender o universo e o cosmos através de um símbolo, uma imagem. Quando a gente se depara com um pentagrama, hoje, no nosso tempo, a gente já tem um conjunto de significados do que pode ser um pentagrama. Agora pensa como essa imagem ela foi constituída ao decorrer dos séculos e foi atribuída de significados. O que é um pentagrama no seu início, né? No seu princípio? E essas perguntas são perguntas que também eu estou me fazendo na minha pesquisa para que eu consiga encontrar dentro desse tecido histórico os vestígios dessas outras culturas para mostrar o quanto elas influenciam não só a Península Ibérica do século XIII, mas quanto mais eu me aprofundo nessa fonte, eu percebo o quanto a presença desse pentagrama influencia a minha vida e eu acredito que o trabalho que eu desenvolvo também possa trazer uma contribuição e influenciar o contexto em que nós estamos vivendo hoje. E aí a parte que mais me fascina nessa pesquisa é exatamente isso. A Península Ibérica é um contexto onde se unificou culturas diferentes e o saber conectou essas culturas. O saber fez com que, apesar das suas diferenças, apesar das guerras, apesar de todas as desavenças e desigualdades que existiam ali, o saber foi o canal para que se movimentassem as coisas. O conhecimento teve esse papel importante. E, para finalizar, é o quanto eu visualizo o saber hoje, né? O quanto que o conhecimento hoje, em que nós estamos mergulhados num mar de informação, pode nos cegar e ignorar o saber pode trazer as consequências das quais nós já sabemos. Então, eu vou encerrando por aqui. Espero não ter ultrapassado muito no tempo. Agradeço a atenção de vocês e as dúvidas agora a gente vai tirar e aprofundar mais esse debate na nossa aula presencial. Muito obrigado e até mais.